Olá, você está assistindo mais uma live com resultados do projeto sobre a judicialização da violência de gênero e práticas alternativas. Um projeto financiado pelo CNPq e realizado ou coordenado pelo Laboratório de Estudo das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Uniplac de Lages, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Unipampa, a Universidade de Buenos Aires e a Universidade Nacional de La Plata. Nós estamos divulgando nessa série de lives como uma etapa preparatória do nosso seminário do projeto, que ocorrerá no dia 3 de maio próximo. No final da live, você encontrará as informações para realizar a sua inscrição no nosso seminário. Hoje, nós temos o prazer de entrevistar a professora Roseli Couto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é coordenadora do nosso polo em Natal. Ela apresentará os resultados da pesquisa que ela coordenou lá em Natal. A entrevista será feita por Aline Bonetti, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e por mim, Teófilos Rifiotes, coordenador do Laboratório de Estudos das Violências e coordenador do projeto. Professora Roseli, eu gostaria de começar me fazendo a seguinte pergunta. Na sua pesquisa, né, sobre a violência de gênero, ela aponta um aspecto que eu considero muito importante e difícil de compreensão. É a suspensão condicional do processo. Em que condições é que acontece essa suspensão, o que vocês observaram que acontece, essa suspensão condicional do processo? E pela pesquisa de vocês, quando há essa suspensão condicional do processo, há também um encaminhamento dos autores ou dos acusados de violência de gênero para os chamados grupos reflexivos. Então, eu gostaria que você nos apresentasse, de uma forma bastante geral, claro, como é que se dá esse processo, então, de suspensão condicional do processo e de encaminhamento para os grupos reflexivos. Quais são os efeitos desses processos que vocês observaram no trabalho de pesquisa? Bom, primeiramente eu só queria dar uma geral assim em relação à pesquisa e falar que no primeiro momento nós tivemos a participação da professora Elisete Schwad, do professor Paulo Vitor Leite Lopes, da professora Ângela Facundo e da nossa bolsista Daliane Silveira, né? Nessa primeira parte da pesquisa, onde a gente fez, a partir da experiência desses colegas aqui da UFRN, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, a gente fez primeiramente um mapeamento dos principais serviços públicos de atenção e acompanhamento de mulheres em situação de violência. E, no segundo momento, então, nós elencamos alguns sujeitos e sujeitas para fazer entrevistas, como, por exemplo, os juízes e juízas do primeiro, segundo e terceiro juizado de violência doméstica aqui da capital, assistentes sociais, psicólogas e também promotoras de justiça do Ministério Público e de outras instituições como CREA, como CRAS, e também com as delegadas, né, e algumas policiais da Delegacia de Atendimento às Mulheres. Então, a partir do conteúdo dessas entrevistas, nós percebemos que era muito recorrente nas falas desses promotores de justiça a importância retratada em relação aos grupos reflexivos. Então, um dado bastante significativo nessa direção era sobre a não reincidência desses ex-participantes, né, desses grupos, que era bastante enfatizado aí pelos promotores de justiça e também pelos juízes. Segundo eles, esse fator comprovaria a importância de se fazer esses grupos reflexivos, desenvolvendo, então, uma perspectiva da violência de gênero, que é uma coisa que era muito falado pelos nossos interlocutores e interlocutoras, e uma curiosidade e uma fala era sobre essa categoria de gênero, e de mostrar como a violência era realmente cultural. E o que a gente percebeu daí? A gente percebeu que todos esses promotores, quando a gente falava um pouco sobre a questão da instrumentalização da Lei Maria da Penha, como é que ela era realizada, a gente percebia assim, que tinha um discurso muito positivo em relação à lei, principalmente com as medidas protetivas e outras questões, mas também havia uma crítica em relação ao caráter punitivista da Lei Maria da Penha. Então, segundo os nossos entrevistados, para eles as penas prisionais, o encarceramento, tudo isso não resolveria o problema da violência doméstica existente aqui na região. Então,
nesse sentido, a gente começou a compreender o investimento dentro do Ministério Público, dentro desse terceiro juizado, nessas equipes multidisciplinares, onde eles começaram a contratar mais psicólogas, mais assistentes sociais, e a gente percebeu um consequente aumento desses grupos reflexivos para homens. Quer dizer, no início de 2019, por exemplo, tinha um grupo reflexivo no terceiro juizado, e no mês de agosto já tinham 7 grupos reflexivos. Então, existe um investimento muito grande nisso por conta dessa medida que a gente percebeu em relação às medidas punitivas que eles acreditam que não façam esse efeito que eles gostariam. E sim, eles acreditam num caráter pedagógico da lei em relação a essa punição. Entrando efetivamente na tua pergunta, Theo, um pouco dessa resposta, né? Eu teria que falar sobre isso para justamente pensar, mas como é que esses homens, como é que eles chegam a participar desses grupos, né? Há resistência ou não há resistência? E o que nós começamos a perceber? Concomitantemente, a participação, depois de toda essa parte, da primeira parte da pesquisa, nessa segunda parte, a gente, então, focou a pesquisa no terceiro juizado de violência doméstica, e lá a Liane a nossa bolsista começou a acompanhar os grupos reflexivos, começou a participar desses grupos, e eu, junto com ela, comecei a participar das audiências que eram feitas com esses casais sobre a questão da violência doméstica. E nós percebemos, então, que o que é feito aqui é a suspensão condicional do processo. E o que seria essa suspensão condicional do processo? Ela estaria prevista na lei dos juizados especiais criminais, que é a Lei 9.099 de 95, super criticada pelas feministas por conta, né, de um assunto que a Marcela, a gente falava anteriormente, estudou sobre isso, falou muito sobre isso, que a punição seria aquele buquê de flores ou uma cesta básica, e que consistiria, então, nessa interrupção do processo judicial durante 2 anos, quando o sujeito deveria cumprir algumas condições definidas na audiência em que esse instrumento jurídico ele é estabelecido. Então, quando a gente estava acompanhando as audiências, a gente percebia que o juiz perguntava sempre para o sujeito se ele aceitaria a suspensão desse processo. E, para isso, ele teria que cumprir algumas condições, como, por exemplo, não poderia estar respondendo a outro processo, e a pena dele mínima do crime em julgamento somasse até 1 ano de prisão ou detenção. Dentre outras condições gerais estabelecidas, que daí a gente vê uma aliança aí que eles fazem, parece, tanto com a Lei 9.099, junto com a Lei Maria da Penha, que seria a retratação material da mulher, a obrigatoriedade em notificar o juiz em caso de mudança de endereço residencial ou de viagem a mais de 1 semana, e também, e aí sim, aliás, teria também o comparecimento bimestral no juizado no decorrer de 2 anos, e, por fim, ele teria que participar desses grupos reflexivos para os homens. Então, alguns promotores eles observam que a suspensão condicional do processo é um dos instrumentos mais eficazes para negociação com os homens autores de violência, uma vez que a Lei Maria da Penha ela não disponibilizaria instrumentos adequados para determinadas negociações. Portanto, é na lei anterior que esses operadores conseguem encontrar uma brecha para negociar uma forma de responsabilizar os homens autores de violência doméstica e não punir ou encarcerar. Contudo, ao tratar dessas questões, os operadores de justiça reforçam que tal responsabilização não poderia se guiar por trabalhos comunitários, tampouco pela doação de cestas básicas, contrapondo-se ao questionamento, esse questionamento, as principais formas de operacionalização desse dispositivo quando não havia ainda a Lei Maria da Penha. Então, o argumento dos nossos interlocutores é de que as mulheres, em sua maioria, elas não querem ver os companheiros, ex-companheiros, maridos ou pai dos seus filhos. Isso foi muito premente. Quando você fala principalmente nos pais dos filhos, elas não querem que esse homem vá encarcerado. Então, por isso, muitas desistem dos processos e de prosseguir realmente com a ação, né? Então, o que elas desejam é uma espécie de punição, de responsabilização pelas ações violentas,
ameaçadoras ou abusadoras desses sujeitos. O que lembra muito, né, Theo, a época que a gente pesquisava as delegacias, em que as mulheres queriam que se desse um susto nos seus companheiros, né, em que não houvesse também o encarceramento. Então, portanto, os promotores defendem que um acordo entre as partes acaba sendo preferível à continuação do processo e à consequente responsabilização do agressor, não apenas em razão da forma da administração desse conflito ser considerada como mais adequada, mas também como uma maneira de conferir ou de reconhecer protagonismo à mulher vítima. Mas, caso a mulher deseje levar adiante, sem acordo, a suspensão do processo, a Lei Maria da Penha, então, ela é aplicada. Então, um pouco isso. Se tenta fazer uma negociação entre uma lei e outra, mas sempre pensando assim, uma coisa muito forte que tem é dar esse protagonismo e dar essa fala para a mulher. E nessa perspectiva, utilizar um pouco da Lei 9.099 e, ao mesmo tempo, como punição, não ser a cesta básica, mas ser todas essas coisas que eu elenquei anteriormente, para chegar principalmente, né, na participação dos grupos reflexivos, que no final das contas não é uma escolha, e sim é uma coisa bastante imposta que a gente percebe a partir das audiências. Olá, Rose. Eu fiquei muito interessada nas cenas etnográficas do teu texto, né? E no que elas revelam sobre as masculinidades, né, vigentes ali. Tu poderia nos contar um pouco mais sobre como a etnografia das audiências de suspensão possibilitou a identificação de convenções de gênero vigentes nesse contexto, por favor? Aline, obrigada pela pergunta também. Tanto a sua pergunta como a pergunta do professor Teófilos assim, são super pertinentes e me fizeram pensar muito mais, né, ainda nesse tema. No caso que você pergunta aqui sobre essas expressões e convenções de gênero, uma das questões que me chamou muita atenção nessas audiências é sobre um pouco da questão não só do gênero, mas também dos recortes de classe, dos recortes de raça e da questão hierárquica imposta nesses processos. Porque por mais que a gente perceba que se queira dar esse protagonismo para as mulheres, a gente também percebe que tem ali uma hierarquia muito forte por parte desses administradores da justiça. Bom, na verdade, a audiência ela vai se dividir em dois momentos. Esse primeiro momento, inclusive a gente lembrou muito de um texto, né, da Regina Bragnolo, do Teófilos e da Mara Lago, sobre a performance dos juízes. Então, a gente percebeu que nesse juizado, esse juiz ele vai muito pela perspectiva assim, de uma performance do estilo tutelar, né? Que a gente vê no texto desses autores. E no primeiro momento, o que acontece? No auditório, no meio do complexo judiciário, onde as pessoas estão aguardando para participarem dessas audiências, os casais, homens, mulheres, com filhos ou sem filhos, acompanhados de advogados ou não. Primeiramente, eles ficam nesse aguardo, nesse grande complexo, todos eles juntos, onde passa todo mundo, né? A gente fica observando assim, passa o pessoal da limpeza, passa as advogadas, passam os juízes, passam várias pessoas. E o juiz, então, ele se coloca, o estagiário chama, então, as pessoas, né? Pelo número dos processos, depois o juiz chega, chama a atenção de todos e começa a... Primeiro ele fala, ó, aqui não se pode gravar, não se pode fotografar, e eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Existe tem algum machista aqui, por acaso? E as pessoas ficam um pouco perplexas quando tem essa pergunta. Né? O pessoal fica se olhando, meio ri, meio baixa a cabeça, e ele volta a perguntar, tem ou não tem algum machista aqui? Então, em todas as audiências que nós assistimos, ele fazia essa performance e algumas audiências haviam respostas, na maioria as pessoas ficavam silenciosas, mas depois que ele fazia essa pergunta, ele se olhava, né? Ele se olhava e dizia, bom, eu sou uma das pessoas que está aqui que tem comportamentos machistas. Com isso, ele começa a falar da própria vida dele, da infância dele, da forma que ele foi socializado para aprender a ser menino, a partir de brinquedos como carrinho, armas de fogo,
como ele via as irmãs dele ganhando bonequinhas, ganhando ursinhos, ganhando brinquedos que levavam para essa parte mais doméstica e do cuidado. E com isso ele começa, a partir do exemplo dele, a falar sobre questões de gênero de uma forma super didática. Ele tenta fazer chegar um pouco mais próximo dessas pessoas que estão ali, colocando o próprio exemplo dele. E também ele começa a falar uma coisa muito interessante sobre a questão da saúde dos homens, de como os homens, nesse aprendizado de ser violento, eles também sofrem, porque daí eles também não querem ir para o médico, eles não cuidam da sua saúde, e por aí vai. Então, nessa perspectiva, ele começa a trazer nessa perspectiva do gênero, ele começa a trazer essa parte sobre as masculinidades e sobre as feminilidades, do que isso representa e de como isso se reflete na dominação de gênero e na dominação da violência dos homens contra as mulheres, que isso ele já começa dele falando que isso é um aprendizado e que a partir de agora tem que mudar, né? E que esses casais chegaram ali e que agora vão conversar de uma forma diferente. E com isso ele coloca que antigamente ele não fazia esse tipo de abordagem. E os homens chegavam na sala da audiência muito mais empoderados, digamos assim. E agora eles já chegam um pouco menos empoderados, eles já chegam assim com uma outra perspectiva, sabendo que esse juiz já está ali empoderando as mulheres, porque é isso que a gente percebe nesse momento, né? Que tem todo um esforço de empoderamento das mulheres. No outro momento, então, finalizada aí a palestra, né, que daí as pessoas ficam um pouco assim atordoadas, meio rindo, outras meio assustadas, principalmente os homens ficam de cabeça muito cabisbaixos. Há um segundo momento de audiência, onde daí os casais, né, vão para a sala de audiência separadamente. Nessa sala de audiência, então, são acompanhados ou não pelos seus advogados, e participa dessas audiências uma defensora pública para atuar nos casos em que os envolvidos não têm condições de pagar o advogado, e uma promotora, né, representando aí o Ministério Público. Se muito resumidamente, teve um caso, por exemplo, onde um dos homens falou para o juiz, que ele perguntou, bom, deu todas aquelas dicas, falando, você pode ter o seu processo suspenso, e uma das coisas assim é porque ele não fica com a ficha suja, então o juiz enfatiza muito isso também, se você suspender o processo, você não vai ficar com a sua ficha suja, coisa e tal. E num desses casos, o homem estava falando, um dos homens, né, perpetradores de violência, estava falando, mas essas audiências elas demoram muito mesmo, eu não quero esperar, e não sei o quê. E o juiz chega e diz, não, eu marco para você amanhã, você quer? Já marco para você amanhã, mas você vai ver o que vai ser bom para você nessa audiência. Então, é assim, é sempre um exercício que tem ali de uma alternativa, mas com uma hierarquia extremamente forte sobre esses administrados que estão ali presentes, né? E, enfim, nessas audiências, então, o que fica bastante evidenciado é que os nossos promotores de justiça, eles querem oferecer uma resposta eficaz para essas mulheres, inclusive driblando uma série de limitações para garantir os direitos das mulheres vítimas de violência. Mas mais que isso, a importância ou a necessidade de dar voz e empoderar e conferir protagonismo constantemente para essas mulheres. Inclusive, durante as audiências, as promotoras nos chamam no canto e dizem, o que é mais importante aqui é a gente dar voz para essa mulher. Vamos ver o que ela quer fazer primeiro. Então, é sempre nessa perspectiva, sempre de empoderamento. Então, a suspensão condicional do processo ela é utilizada como uma forma de garantir maior autonomia à mulher, pelo que a gente pôde entender, uma vez que a Lei Maria da Penha, ao não reconhecer a possibilidade de tais negociações, ou por incorrer em um forte caráter punitivista, segundo os nossos entrevistados, não conseguiria atender aos anseios dessas mulheres, além de não promover o seu empoderamento ao não incorporar a sua voz nas definições dos processos. Apesar de garantir maior celeridade, também é preciso destacar que a proposta de promover grande quantidade de atendimentos em um só dia, e aí lembra muito a Lei 9.099 mesmo, né? Bem como a praticidade na forma de fazê-los e nas maneiras como as demandas são resolvidas. Pode acabar por simplificar, e é uma coisa que a gente percebia, né?
simplificar a complexidade, às vezes, exigida para compreender alguns desses casos. Bom, a gente percebeu também que os discursos e as negociações observadas, elas refletiram um desejo em agilizar, então, a resolução dos processos, conferindo maior protagonismo para as mulheres, né, como a gente estava comentando. Contudo, foi preciso manter a gente percebeu que é preciso manter uma vigilância também sobre esses efeitos não esperados desses movimentos, uma vez que tais ações elas podem conduzir a processos específicos de reinscrição de relações hierárquicas, como a gente percebeu ali, principalmente desses operadores de justiça, não só com os administrados, mas também entre eles, porque em muitos momentos também o que a gente percebeu é que o juiz queria finalizar o processo, a audiência, e as promotoras voltavam atrás e não, a gente não pode parar por aqui, nós ainda temos que discutir tal, tal e tal coisa, né? E esse juiz, então, voltava atrás e dava essa celeridade, voltava atrás nessa perspectiva aí um pouco de se ouvir um pouco mais as mulheres. Muito obrigado, professora Roseli Porto, pela sua participação nessa série de lives, então, que discutem resultados do projeto. É uma honra tê-la também como participante da pesquisa. Eu agradeço a professora Aline também Bonetti, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, pela entrevista, e convidamos a todos que nos acompanham aqui a assistirem também às outras lives e a participarem do nosso seminário geral do projeto, no dia 3 de maio. As instruções para a inscrição estão no final dessa live. Muito obrigado a todos e até a próxima.